Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez aqui com vocês agora para falar sobre a nossa aula de escola bíblica dominical. Nós falamos no domingo passado sobre um dos mais importantes elementos ou práticas que o crente deve nutrir na sua vida para manter a sua família indissociável, ou seja, para manter uma família feliz, uma família ideal. Nós vimos que a família perfeita não é possível, mas é possível uma família feliz, uma família que observe os mandamentos da palavra de Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos, para nós iniciarmos a nossa aula, o trecho escrito por Paulo à igreja aos Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32, que diz assim: longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O poder do perdão era o assunto que nós falávamos na nossa última lição de escola bíblica dominical. O Senhor Jesus Cristo, ensinando aos seus discípulos, Ele nos trouxe uma lição de que, conforme está em Mateus capítulo 6, versículo 15, mas se não perdoardes uns aos outros, o Pai Celeste não lhes perdoará as ofensas. Qualquer um de nós que diga que perdoar não é fácil, que não há dificuldade, que para ele é tranquilo, é porque ainda não experimentou realmente o caminho da traição, ainda não foi vítima da chamada punhalada pelas costas, é porque ainda não viu realmente o que é ser injustiçado, o que é você ser traído, o que é você ser agredido, o que é você sofrer, né, a ira de uma outra pessoa e de forma injusta. Porque, meus irmãos, perdoar é uma das coisas que o ser humano mais tem dificuldade. E é também através do perdão que o Senhor Deus quer que nós mantenhamos uma comunhão um com o outro. É tão essencial mantermos a comunhão minha com o meu irmão, é tão essencial e indispensável, porque a Bíblia nos diz que se eu não conseguir amar o meu irmão a quem eu vejo, se eu não conseguir perdoar o meu irmão a quem eu vejo, se eu não conseguir me relacionar com o meu irmão a quem eu vejo, se eu não conseguir manter uma comunhão com o meu irmão a quem vejo, pode ter certeza de uma coisa: com Deus você também não mantém relações, com Deus você não mantém comunhão, e de Deus também você não vai gozar o perdão dele, porque primeiro nós somos perdoados para demonstrar perdão. O Senhor Jesus Cristo utiliza o que é de mais sublime. Ele primeiro pratica, ele nos ensina de forma prática, de forma absolutamente efetiva, para que nós possamos praticar com o outro. Falar sobre o perdão é a coisa mais simples que tem. Isso para qualquer um. Todo mundo fala: você tem que perdoar fulano, você tem que perdoar Beltrano. Não guarda esse rancor. Agora, perdoar é que é o grande problema, é que é o grande desafio.
De fato, quem acha que perdoar é fácil é porque ainda não viveu essas traições. O perdão, como nós dizíamos na semana passada, é o tema central do cristianismo. É a razão de ser da cruz de Cristo. A morte de Jesus Cristo foi o preço pago para que o perdão se tornasse uma realidade na vida de todos aqueles que o aceitassem ou que o aceite como Senhor e Salvador. O perdão é o veículo principal, talvez a ação mais importante que existe na relação entre o crente e Deus, porque sem que Deus perdoe o meu pecado, sem que Ele perdoe o seu pecado, nós não consigamos ter comunhão com Ele. Há a necessidade de que, primeiro, reconheçamos os nossos pecados, peçamos perdão para Deus, recebamos o perdão de Deus dos nossos pecados, para então nutrirmos comunhão com Ele. A Bíblia diz assim em Romanos: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, por meio do sacrifício substituto, o sacrifício que nos trouxe perdão, o sacrifício que zerou os nossos pecados na presença de Deus. Mas, irmão Reginaldo, por que você está falando de pecado de Jesus Cristo, sendo que nós estamos falando de família? Porque assim como Deus agiu conosco individualmente, é como nós temos que agir dentro das nossas famílias. Com a minha esposa comigo, você com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com os demais entes queridos de sua família. O nosso irmão Philip Yancey, ele disse que o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Entender o que é o perdão, estudar sobre o perdão. E nós estamos falando do perdão no âmbito familiar, no convívio diário. Por incrível que pareça, meus irmãos, quem são as pessoas com quem nós mais temos atritos? É com os amigos na rua? É com o colega de trabalho? São com aquelas pessoas com quem nós nos reunimos no final de semana para bater uma bola? As pessoas com quem nós mais temos atritos são aquelas pessoas que mais perto de nós estão, que mais participam do dia a dia da nossa vida. Para nós casados, é a minha esposa, sou eu para ela. Para nós que temos filhos, é o pai, o filho, o pai, a esposa, o marido, a esposa. Embora nós os amamos, embora nós façamos tudo porque nós queremos o bem dele, às vezes muito mais do que acima do nosso mesmo. Mas os atritos acontecem e de forma muito constante dentro da relação conjugal. Eu, por exemplo, tenho o privilégio de ter a minha princesa trabalhando comigo todos os dias. E por vezes eu peço para que seja feita uma coisa, ela não entende o meu pedido, acaba fazendo de uma forma diferente, isso já é razão para causar atrito. Então nós temos conversado e temos chegado a uma comunhão, porque eu preciso muito dela, ela é o meu apoio. Eu não vivo sem essa mulher maravilhosa que vocês conhecem. Mas eu tenho combinado com ela, falando, nós estamos aqui para nos ajudar, para contribuir um com o outro. Se você não entendeu alguma coisa que eu falei, pergunta de novo. Se eu não entendi alguma coisa que você falou, eu vou te perguntar novamente. Mas vamos ser inclusive tolerantes um com o outro. Vamos aprender aqui na prática, tanto do trabalho quanto da convivência marital, sermos pacientes,
tolerantes. Isso quer dizer que não vai surgir jamais nenhum problema? Não. Os problemas, eles existem diante das mais diversas situações, que nós nem mesmo conseguimos antever, porque a vida é dinâmica. Ela acontece sem que tenhamos controle de tudo que acontece dentro dela. E é nesta hora que, acontecendo o conflito, meus irmãos, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Não vá dormir, não vá deixar que o sol se ponha e você permaneça irado. É isto que a Bíblia está nos ensinando, que nós devemos nos perdoar e também perdoar aquele irmão ou a nossa esposa, o nosso filho, o nosso tio, a nossa mãe, o nosso pai, que se porventura cometeu algum atrito, algum erro, o perdão é um dever que devemos praticar. Perdoando, nós teremos uma vida equilibrada, uma vida de louvor ao Senhor Deus. Jesus disse assim aos seus discípulos, em Marcos capítulo 11, versículo 25, e quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Quando nós compreendemos que, com a clareza com que significa perdoar, podemos praticar esse princípio que é determinante para a saúde física, espiritual, familiar e social. Se nós não aprendermos este essencial valor da vida cristã, nós estaremos construindo verdadeiras barreiras no meu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com a sua esposa, no seu relacionamento com o seu marido, com os seus filhos, com a tua sogra, com a tua nora, com o teu genro, enfim, com todos os entes da família. Se a Bíblia nos manda orar pelos nossos inimigos, quanto mais por aqueles que fazem parte da nossa vida, de pessoas que são indispensáveis para a nossa subsistência, que é a minha esposa, que é o seu marido, que é a sua esposa, que é o seu filho, porque eu tenho certeza que você faria qualquer coisa para proteger o seu filho. Há quem diga que fulano de tal pode me bater na cara, mas não pode xingar o meu filho na minha presença, porque ele vai arranjar problema. E é este o tipo de dedicação, de amor que nós no dia a dia fazemos aos nossos filhos. Meus irmãos, vamos entender então esta ação, esta conduta, esta prática que é tão essencial na vida do crente. O que é perdoar? Perdoar é dar algo de valor a quem não merece. Se fôssemos conceituar perdão, seria mais ou menos isso. O perdão é a encarnação da graça, disse um determinado pregador. O perdão é a encarnação da graça. Porque foi isso que aconteceu na encarnação de Cristo Jesus. Jesus Cristo é a personificação do perdão. Misericórdia de Deus concedida a todos nós. Principalmente se levarmos em consideração que graça é um favor não merecido, podemos automaticamente pensar que perdão é um favor não merecido. Nós não merecíamos ser perdoados, mas fomos pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Uma certa vez, uma mulher levou
não gostava da sua vizinha, né? Ela não gostava de crente, e ela, a crente de quem ela não gostava, que era a vizinha dela, fez aniversário, e ela mandou uma cesta, arrumou uma cesta, pegou fezes de animal, estrume, e colocou dentro dessa cesta e mandou de presente para a crente a quem ela não gostava. Alguém chegou na porta da crente, bateu, olha, está aqui um presente que fulana de tal mandou para você. A crente descobriu, tirou ali o tapume e viu que aquilo era fezes de animal. Tudo bem, levou para dentro de casa, não disse nada. Depois de algum tempo, foi a vez desta mulher fazer aniversário. A crente pediu para que a sua colaboradora ali, a sua ajudadora de casa, fosse lá no seu quintal, colhesse as melhores flores, arrumasse numa cesta muito bonita e mandasse de presente para aquela mulher que ela sabia que não gostava dela. E assim foi feito. A mulher, ao receber essas flores, disse: mas essa crente é uma tapada realmente. E aí depois que ela, olhando as flores, ela pegou um bilhete que tinha nessas flores, e esse bilhete dizia: cada um dá aquilo que tem. Ou seja, a crente demonstrou com compaixão e amor e não pagou o mal com o mal, mas atribuiu perdão por aquele gesto tão indelicado, grosseiro e ofensivo que a outra tinha feito com ela justamente no dia do seu aniversário. Há quem diga, parafraseando, que o perdão, tão indispensável na minha e na sua vida, para vivermos uma vida salutar na presença de Deus, uma vida salutar, uma vida realmente de saúde, é que o perdão é uma faxina que o crente faz no seu coração quando ele aprende a perdoar. Perdoar é jogar o lixo emocional fora. Todas aquelas emoções ofensivas que você recebe, distratos, todas aquelas palavras duras, todos aqueles tratamentos de desdém que você recebe, quando te ignoram, quando te desrespeitam, quando te ofendem, quando você libera perdão, exatamente o que você está fazendo é uma faxina no seu coração, jogando fora de você aquilo que não presta e cultivando uma vida saudável na presença do Senhor Deus. O apóstolo Paulo ensinou aos irmãos de Éfeso sobre a necessidade de fazer essa faxina no coração, e ele disse exatamente o que consta do texto que nós lemos: longe de vocês, longe de vós, toda a amargura, toda a cólera, toda a ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes, olha o contrário senso, o oposto de tudo que ele falou no versículo 31 do capítulo 4. Ele diz no versículo 32: antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Nós tínhamos um pastor aqui há não muito tempo que ele dizia que guardar rancor é tomar o veneno esperando que a outra pessoa morra. E essa é uma frase muito
repetida por ele, uma frase que, se a gente parar para meditar alguns instantes, a gente vai ver que ela é muito verdadeira. Quando eu guardo rancor do meu irmão, quando eu guardo rancor da minha esposa, a minha esposa de mim, quando o pai guarda rancor do filho ou o filho do pai, ou de qualquer ente da nossa família, o que nós estamos fazendo é nos envenenando. Mas o interessante é que a gente se envenena, mas espera que quem morra é a outra parte e não nós. Ora, se sou eu quem estou tomando veneno, obviamente que o prejudicado maior sou eu. Quem não perdoa, já disse alguém muito famoso que quem não perdoa transforma o seu coração numa lata de lixo, porque ele traz tudo de ruim para dentro do seu próprio corpo. Isso nós chamamos de somatização. É quando você pega problemas externos, problemas que não fazem parte do seu corpo ou da sua vida, mas você interioriza, você guarda rancores, você alimenta a negatividade e aí você começa a somatizar. A gente fala somatizar porque soma no grego quer dizer corpo. Então você pega um problema externo e você traz para dentro do seu corpo. Isso chama-se somatização. E aí você começa a viver uma vida doente. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Perdoar, meus irmãos, é transferir a conta para as mãos de Deus. E para que possamos ter uma família feliz, uma família que se enquadra nos moldes bíblicos, nós precisamos aprender a prática do perdão em qualquer circunstância, por qualquer ofensa, por qualquer que seja o problema, há necessidade de aprendermos a perdoar, porque foi isto que nos faz estar hoje na presença de Cristo Jesus. Se Jesus Cristo não tivesse nos perdoado, nós não teríamos restabelecido a comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos, capítulo 12, versículo 19, vai aí na versão NVI, ele diz o seguinte: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Nós não fomos feitos para este tipo de guerra, para este tipo de negatividade, guardando rancor. Nós fomos feitos para imitar a Deus e perdoar aquele que nos ofende. Foi assim que Deus fez conosco. Nós só o ofendemos dia após dia. Nós só desobedecemos, errando o alvo, todos os mandamentos que o Senhor Deus nos deu. Entretanto, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se somos imitadores de Cristo Jesus, o que é que devemos fazer? Perdoar aquele que nos tem ofendido, assim como Cristo nos perdoou, porque nós o ofendíamos, o ofendemos e, infelizmente, continuaremos pecando e ofendendo ao Senhor. Perdoar é deixar nas mãos de Deus aquela ofensa que o teu ofensor te fez. Deixe que o Senhor Deus seja o teu juiz, que Ele julgue por você. Aliás, quando eu sofro qualquer agressão da minha esposa, você do seu marido, do seu filho, do seu pai, e você mesmo vai à forra, você está simplesmente declarando com as suas ações
que você não acredita na justiça de Deus, que você não acredita no juízo de Deus. E precisamos aplicar esta realidade nos nossos corações. Perdoar, quando você perdoa, você está vencendo o mal, utilizando golpes, utilizando reações, mas são golpes e reações de bondade. É isto que a palavra de Deus quer nos ensinar. Jesus ensinou este princípio no Sermão do Monte, quando ele disse em Mateus capítulo 5, versículo 44, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Qualquer que seja o valor do mundo lá fora, eles não conseguem entender o valor altamente empregado na doutrina cristã. Porque para o mundo, bateu, levou. Feriu, vai ser ferido. Matou, morre. O apóstolo Paulo, nessa mesma linha do ensinamento de Cristo Jesus, ele nos diz o seguinte: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de... Ele não está falando do amigo, ele está nos ensinando do inimigo. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 20 e 21. Muitas vezes nós transformamos os nossos familiares, a minha esposa, o seu marido, o seu filho, a sua filha, a sua mãe, o seu pai, nos nossos principais inimigos. Eu trabalhei durante muito tempo no comércio. Fui executivo de algumas empresas em São Paulo, e eu passei a observar que até por uma questão de urbanidade no tratamento com essas pessoas, eu sempre fui muito polido, sempre procurei falar muito bem a palavra que eu via que ela não tinha a menor carga de ofensa para os meus amigos. Mas quando chegava dentro de casa, por alguma razão, eu era espinhoso, eu era indelicado, insensível com a minha esposa, com os meus filhos, e eu então passei a perceber que eu estava agindo errado com as únicas pessoas com quem eu seria obrigado a agir de forma diferente. E eu passei então a me corrigir, a me policiar para não agir mais desta forma e fazer aquilo que era correto, ser prudente, ser amigo, ser compreensivo, ser tolerante, ser perdoador dentro da minha família. Não vamos permitir, meus irmãos, que qualquer desavença entre você e sua esposa, entre você e seu filho, entre você e seu marido, entre você e sua mãe, entre você e seu pai, possa fazer gerar situações que distanciem vocês. Porque, mais uma vez eu repito, se nós não conseguimos nos relacionar com os nossos pais, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, a quem vemos, também jamais conseguiremos nos relacionar com Deus, porque o nosso irmão é a expressão visível de Deus na nossa vida. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Vamos nos concentrar
neste princípio cristão, neste valor que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou para praticarmos dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Nós precisamos cumprir a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. E uma das formas mais eficientes de cumprirmos, vivermos a palavra de Deus, é vivermos a prática do perdão. Seja qual for a ofensa que eu tenha sofrido, seja qual for a ofensa que você tenha sofrido, perdoe e você passará e nós passaremos a experimentar um relacionamento diferenciado com Deus, um relacionamento sublime, e passaremos a gozar de uma comunhão verdadeiramente sadia com o Senhor Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos pedir ao Senhor Deus que através do seu Santo Espírito nos ensine, nos capacite a exercitarmos cada dia mais a prática do perdão. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, nós queremos agradecer pelo ensino da tua palavra, por este valor cristão, ó Deus amado, que é tão essencial para a prática da vida no dia a dia, para a relação entre irmãos, entre esposo e esposa, entre pai e filho, entre parentes, entre aqueles que são salvos, chamados por Jesus Cristo ao arrependimento. Tão essencial para a relação com os nossos inimigos. Meu Senhor, que o teu Espírito nos ensine a perdoar. Deus, a liberar perdão, a não dormir, Senhor amado, com qualquer tipo de ofensa no coração, jamais retribuindo o mal com o mal, mas sempre sendo cordiais, longânimos, assim como tu fostes e és conosco. Meu Senhor, que nós aprendamos a agir desta forma dentro das nossas famílias, Pai, para que as nossas famílias realmente sejam indissolúveis. Porque muitas vezes o simples fato de não sabermos perdoar a falta do esposo, da esposa, do filho ou da filha, do pai, da mãe, isto tem, Senhor amado, sido uma ponta de um iceberg que mais na frente destrói a família. E que possamos vigiar para que as nossas famílias jamais se desintegrem e assim cumpramos os teus ensinamentos de que aquilo que o Senhor Deus uniu não separe o homem. É a nossa súplica no nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Só o Senhor é Deus. Agradeço a paciência dos meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe.